A gente vai entrevistar agora o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o economista Felipe Salto. Felipe, boa noite. Bem-vindo a esta live do Poder 360. Boa noite, Paulo. Como vai? Cumprimento a todos vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Felipe, a gente estava discutindo mais cedo aqui, tivemos o José Roberto Afonso, o Zé Paulo Kupfer, ambos com foco muito forte na economia. A gente estava falando das contas públicas. Elas, no ano que vem, quando esses prefeitos vão tomar posse, alguns de um novo mandato, que já são prefeitos, mas vão continuar nas prefeituras, os desafios fiscais vão ser muito grandes, talvez maiores ainda do que nesse ano, não é isso? Olha, o que a gente precisa ter claro é que a situação fiscal, como bem disse o Zé Roberto Afonso, que eu estava aqui acompanhando, e também o Zé Paulo Kupfer, é muito mais complicada no âmbito local, seja do município, seja do estado, porque eles têm menos capacidade de cumprir com todas as suas obrigações, suas despesas, sem a ajuda da União. Para que a gente tenha ideia, por exemplo, se a gente pegar a média das capitais, a arrecadação própria dividida pela arrecadação total não chega nem a 50%, são 43% em média, né? O valor da arrecadação própria das capitais em relação à arrecadação total. Claro que tem uma variabilidade. É maior do que nas cidades médias e pequenas, né? Porque nas Sim, outras é muito pior essa relação. Né? Essa relação é ainda pior e municípios pequenos, municípios de regiões mais pobres, dependem ainda mais das transferências. No ano de 2020, a União, o governo central, fez, por meio do Congresso, né, uma transferência importante de recursos, na verdade duas, uma para compensar as perdas de arrecadação nos fundos de participação, que são receitas que são transferidas normalmente pelo governo central para os municípios e para os estados, e fez também uma transferência livre, né, para estados, para os governadores e para os prefeitos. Agora, a partir do ano que vem, a economia, pelas projeções da IFE, deve crescer 2,8%, em cima de uma queda nesse ano projetada de 5%. E o quadro vai ser ainda bastante grave, quer dizer, vai ser uma situação fiscal em que os municípios, os estados e a União terão que enfrentar esse desafio de tomar medidas que possam ter custo fiscal, por exemplo, compra de vacinas, que ainda é muito incerto, mas também o próprio auxílio emergencial, que a União ainda não definiu como vai ser o futuro dele no ano que vem, e, de outro lado, começar a voltar para uma dinâmica de maior controle das contas públicas, não é? Dinâmica de maior controle, ela vai se dar em quanto tempo na sua avaliação, na sua estimativa? Porque vai ser impossível eliminar as ajudas, os subsídios que têm sido dados, né, neste ano. O que você acha? Pois é, o que a gente vê é que a dívida pública bruta, né, que é o principal indicador de endividamento, deve encerrar 2020 no valor de 93,1% do PIB. É um nível bem mais alto do que o do ano passado, 75,8% do PIB, e ele indica que nos próximos anos a dívida deve continuar avançando. Claro que se houver recursos do BNDES sendo devolvidos, né, que é sempre uma alternativa, ou também alguma coisa no âmbito de venda de reservas, que foi cogitado nos últimos dias pelo Ministério da Economia, isso pode ajudar um pouco, mas o problema estrutural, Paulo, ele está no gasto obrigatório. Por exemplo, no caso dos municípios, 55% das despesas das capitais é custeio. Então, é claro que políticas de saúde, educação, segurança têm gastos com custeio elevado. Mas é preciso ter atenção a esse número, porque os prefeitos têm um desafio grande, que é tentar fazer aquele tipo de corte diário, de revisão de contratos, de tentativa de economizar para sobrar mais recurso para algum investimento e que seja um investimento de boa qualidade. Então, o desafio da União, por um lado, é esse equilíbrio mais macro, em que a dívida é muito elevada e crescente, e a solução vai passar necessariamente por aumento de receita e corte de gasto, e isso com as complicações impostas pela necessidade do auxílio,
pela compra de vacinas e outras eventuais despesas que possam ser geradas no âmbito ainda desse contexto de crise que a gente está vivendo, e nos governos locais é uma coisa mais da microgestão, né? Por isso que essa eleição que termina hoje e que já teve uma parte importante consolidada no primeiro turno, ela é muito importante, né? Os prefeitos e prefeitas eleitos e eleitas têm que estar atentos a isso, né? A essa necessidade de manter uma vigilância constante no seu orçamento. Que você mencionou, ela depende de reformas para ser feita ou é simplesmente uma questão de gestão, pensando no caso dos municípios? Olha, no caso dos municípios, pega o exemplo de São Paulo, por exemplo. São Paulo teve uma renegociação de dívida, aquela troca da correção da dívida desde a data inicial do contrato, que aconteceu em 2016, foi homologado em 2016, né? Mas fruto da Lei Complementar 148 de 2014. Isso abriu espaço no serviço da dívida, pagava despesas de juros de 9% da receita corrente líquida, agora paga de 2% a 3%. Então, houve uma abertura de espaço, os investimentos precisaram diminuir de 2014, 2015 até 2017, né, quando a gente olha a série. Isso aconteceu porque a despesa previdenciária começou a aumentar bastante nesse período que eu mencionei, e de 2017 para cá, houve uma recuperação gradual desses investimentos. Agora, o município tem um superávit de 13% da receita corrente líquida. Então, é um caso em que há espaço para você manter o controle, mas o desafio é o gasto previdenciário e também manter o controle de pessoal. Agora, num município pequeno, num município médio, né, saindo desses grandes, a situação é diferente. Quer dizer, a dependência de transferências do governo central é muito grande, e, por outro lado, há uma dificuldade, muitas vezes, da qualidade da burocracia local, para elaborar projetos, para cuidar dos contratos de lixo, de limpeza e dos outros serviços básicos municipais, para que essas compras de bens e serviços possam ser feitas em bases mais eficientes. Então, essas questões de gestão são importantes para todos, mas elas pesam ainda mais para aqueles que são menores. Você acha que há espaço para o governo federal continuar com uma ajuda robusta, como se viu nesse ano de 2020, em 2021, considerando que a dívida vai ultrapassar 100% do PIB? Aí, passando a você uma pergunta que eu fiz também para o José Roberto Afonso. Olha, eu acho difícil, porque o que a gente teve esse ano foi uma transferência grande de recursos, né? Mais de 70 bilhões de reais, se a gente considerar todas as transferências naquelas duas dimensões que eu mencionei, naqueles dois eixos, né? O fundo de participação e a outra transferência livre. Agora, a partir do ano que vem, o espaço vai ser exíguo, porque neste ano, o aumento de gastos em razão da Covid foi plenamente justificado. Pode-se discutir a eficiência desses gastos. O Brasil parte de uma situação inicial muito pior do que a de outros países, e entre os emergentes foi dos países que mais gastou nesse momento de crise da Covid. Claro que os órgãos de controle, como o TCU, vão analisar a eficiência, como é que foi feito, como é que não foi. A gente viu esse caso do represamento dos testes da Covid, né, que é muito grave, mas o fato é que aconteceu, e aconteceu a partir de um decreto de calamidade, que permitiu isso, e também do orçamento de guerra, uma PEC, uma proposta que mudou a Constituição, né? A partir do ano que vem, as ações precisam ser mais eficientes, mais focadas, né? Para que a gente não incorra no risco de a dívida crescer muito mais do que já está previsto, né? Pelas nossas projeções, Paulo, a dívida pode chegar a 100% do PIB já em 2024. Então, como é que se resolve essa situação? O governo precisa definir melhor as suas prioridades. Vale dizer que não tem ainda nem orçamento aprovado para o ano que vem, e nem as diretrizes orçamentárias, que fazem parte de uma lei, a LDO, que é anterior à do orçamento, e há ainda uma incerteza sobre as regras fiscais. Quer dizer, o teto de gastos, que hoje é uma espécie de âncora, ele está em xeque,
há um risco alto de ser rompido no ano que vem. Isso está publicado com cálculos, inclusive, no nosso relatório de acompanhamento fiscal. Para quem está nos Isso seria ruim ouvindo, na sua pode... avaliação, romper o teto de gastos? O risco de romper é elevado, e romper o teto não é necessariamente bom ou ruim, porque a emenda constitucional 95, a emenda do teto de 2016, ela previa a possibilidade de acionar gatilhos, medidas automáticas de ajuste. O problema é que esses gatilhos não foram regulamentados. Existe uma PEC chamada da emergência fiscal em tramitação, mas até agora essa PEC não avançou. Com a aprovação dessa PEC, que traz, entre outras coisas, desvinculações, dá maior liberdade para o governo resolver onde gasta cada coisa, cada recurso, na sua avaliação, isso melhoraria a situação fiscal do país? Seria mais contas públicas? Olha, não consegui ouvir direito a pergunta. A pergunta é se essa PEC mencionada do ajuste das despesas, enfim, como ela dá maior liberdade para o governo para gastar, para alocar os recursos, na sua avaliação, traria um alívio para as contas públicas? Olha, é uma saída possível, né? A PEC da emergência já está tramitando desde o ano passado. O governo abriu um pouco de mão dessa PEC, e agora que a água está passando da altura do nariz, isso voltou a ser visto como uma prioridade. Mas nós já estamos no dia 29 de novembro, né? É difícil se pensar em aprovar uma PEC dessa envergadura até o fim do ano. O que vai provavelmente acontecer é algum tipo de rearranjo do espaço que ainda resta, que é muito pequeno, nas chamadas despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode remanejar, pode fazer algum corte, para tentar abarcar duas coisas: o cumprimento do teto por mais um ano e os eventuais gastos novos que venham por aí. Eu acho muito difícil que isso seja feito, então pequeno, esse né? rompe... É difícil que isso seja feito, porque as despesas discricionárias estão em 108,4 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Se a gente tirar as emendas impositivas dos parlamentares, sobra 92 bilhões. Então, isso já é um nível muito baixo, porque esses 92, aí dentro tem o custeio da máquina, tem despesas de saúde, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Perfeito. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa live das eleições 2020 do Poder 360. Eu que agradeço, Paulo, parabéns pela iniciativa do Poder 360 e pela sua condução aqui das entrevistas. Obrigado.